Estamos começando aqui, isso aqui, que eu acho que virá a ser um podcast. Felipão, que alegria. Cá estamos nós, novamente. Novamente. Né? Felipe, o mestre dos podcasts, cara. Que isso. Felipe, você foi o visionário, cara. Cada vez mais eu tô achando que eu fui mesmo. Você foi. Porque o tempo vai passando, assim, algumas coisas também vão acontecendo e você vai falando, tá. Tem cara que tá falando que viu o Joe Rogan, mas ele viu você. E não tá assumindo, Sim, tá ligado? Me incomoda quando não assumem, assim, porque eu sei que sabem, e aí quando começam a entrar nesse papo de quem começou e tal, não citam o sistema solar. Mas isso aí também, assim, não é essa minha busca, assim, né? Não, o que eu quero dizer com cada vez mais eu acho que eu fui visionário mesmo, é que não era só fazer um podcast em 2018, era entender um podcast em 2018. E talvez entender as responsabilidades de um podcast, entender que ser Joe Rogan ou ser um grande comunicador, ele implica várias coisas, né? E assim, não é porque você é enorme que você é o Joe Rogan, entendeu? O Joe Rogan, eu acho que ele é um cara super completo. Ele tem também se envolvido em algumas polêmicas, mas ele é um cara muito completo, um cara muito estudioso nos assuntos que ele gosta. Ele vai, se aprofunda e traz dados, e traz estatísticas, e traz estudos, tipo... Não é sobre pegar uma pessoa e gravar a conversa, Isso. né? É sobre muito mais coisas, né? Isso, é sobre conteúdo, não sobre volume, sabe? É sobre quem é o que a pessoa que ele vai trazer vai falar e não simplesmente sobre a capa do teu podcast, assim, e tal. Sim. E eu acho que assim, né, cara, inevitavelmente fica a observação aí de que as coisas talvez tenham se perdido um pouco no podcast aqui nos últimos anos. Eu sempre brinco que é aquelas capas, quando começaram aquelas capas de corte de podcast bem sensacionalistas, o podcast começou a tomar um caminho meio notícias populares, assim, que era um caminho que antes ele não... assim. E antes ele não tinha, o podcast era uma coisa meio pra menos pessoas, né? E de repente ele se popularizou pra massa brasileira mesmo, assim. É legal observar isso. Um dia vamos escrever um livro sobre tudo isso, assim, muito né? Muito legal, sim. Um dia vamos fazer um documentário sobre tudo isso. Quem sabe eu não faço esse documentário. Tanto que o Rafinha, ele tira muito sarro com isso. Porque às vezes o cara fala uma parada, ele fala, pô, isso daqui dá um excelente corte. Ou ele simula um corte pra zoar. Porque é isso, né? Virou termo, cara. Virou termo de quando alguém fala alguma coisa polêmica, não é mais, ih, olha a manchete aí. Não, ih, olha o corte aí. E virou um termo. Virou um termo de polêmica. Se a pessoa fala uma coisa que é polêmica, isso aí vai dar corte. É isso. E é engraçado aqueles vai pro TikTok com uma trilhazinha atrás, né? Aí já são os mais motivacionais, né? Aí, cara, eu te juro que ali, logo no começo, quando eu comecei a fazer, eu já fazia esses cortezinhos de Instagram, teve uma vez que eu pus uma trilha atrás de uma fala de alguém que eu não lembro quem era. E um grande amigo meu mandou uma mensagem falando, porra, mas essa trilha aí de fundo não dá, né, velho? Aí eu falei, tá, tô exagerando. E depois tirei, assim, não fui pra esse caminho. Mas tem gente que gosta, né, desse tipo de conteúdo. O Ninja tem muito corte, assim. Tem. E ele... motivacional, e ele é bom assim. mesmo, né, não, cara? o Ninja é foda. A história dele é legal mesmo, né, cara? O foda é o corte com a musiquinha atrás, mas o Ninja é espetacular. O Felipe Tito, ele até zoa nisso daí. O Felipe Tito também é outro que tem bastante. Que ele faz a frase e depois ele canta a trilha já. Porque ele já imagina que os caras vão colocar. Bom demais. Mano, cara, uma coisa que eu queria te perguntar. A última vez que eu te vi, que eu fui lá na tua casa, lá que te entrevistei, não era pandemia ainda. Que ano foi isso? 2019? Cara, acho que foi assim, tava quase. O mundo era completamente outro, assim. O que foi que você aprendeu na pandemia, assim? Tipo, o que é... Eu sei que essa pergunta é meio clichê, mas o que ela te ensinou? O que eu aprendi foi o valor do sol. Porque na minha casa não bate sol. Não bate? Não. E eu fiquei preso ali, né? A gente ficou todo mundo preso em casa. E, cara, eu senti demais realmente a importância do sol. Isso me trouxe vários pensamentos com relação a... Às vezes a gente se priva de algo que é gratuito, né? Algo que é natural, né? A natureza dá. O sol tá aí todo dia, 12 horas por dia pra todo mundo, assim. E a gente foi criando uma sociedade tão escrota que a gente paga muito pra se esconder do melhor que há, que é a natureza. E no fim, de repente... E aí rola uma pandemia... E você fica ali, meu, entre concretos, entendeu? E aí vai zoando tudo, né, mano? E a gente tem essa corrida na vida de querer comprar
o apartamento na região, na melhor região, na região mais central, quando na verdade a verdadeira riqueza talvez esteja na saída, na extremidade, nos terrenos que hoje em dia são baratos, entendeu? Aquele papo de, pô, com o AP que você comprou aqui, você compra um baita terreno em Itu e faz a casa de piscina, sabe aqueles papos que sempre tem, assim, comparando um lugar com outro? Então, assim, eu acho que até a pandemia fez todo mundo pensar nisso. Eu fiquei realmente invejando, né, entre aspas, as pessoas que foram para sua casa de campo, ou para casa dos pais que moram no interior, e a casa do pai é aquela casa mais interiorana, mas aquilo era a verdadeira riqueza durante a pandemia, entendeu? Para quem tava dentro do AP, e é um bairro legal de São Paulo, é legal, mas olha aí, né? O que é legal? O que é o legal? Tudo fechado, entendeu? É tudo fechado e tudo mais. O Engabaú ali, eu cheguei a passar ali. Era estranho, parecia um negócio de zumbi, cara. Não, cara, depois que a Cracolândia ali, depois que deu o problema da Cracolândia, realmente, infelizmente, né, é ruim primeiro pra eles, que foram expulsos dali, meio pulverizados pela cidade, assim, tipo, vai buscar um outro canto pra você. E eles foram subindo essa região central aqui, que inclusive essa aqui também é uma região que pega esses ecos. E você tem muito morador de rua hoje em dia em São Paulo, com uma sensação muito do zumbi, da Zombieland, pelo estado físico deles, sabe? Eles estão mal, eles estão faltando comida, estão sujos, não sei o quê. E São Paulo tá cada vez mais misturado, tudo isso. Parece que as pessoas não veem, parece que tipo tá tudo bem, parece que a gente tá meio... Mano, isso é bizarro, na moral. Não é? A gente fica meio finge que não viu, Felipe, e tal. A gente passa em cima dos corpos. É isso aí, é isso aí. Agora na guerra ficou mais explícito ainda, né? Daqui a pouco vai ter gente falando que foi na fila da Cracolândia e só tinha gatinha. Não, isso daí, cara, foi terrível. Os caras foram paquerar na guerra, né, mano? E aí, tipo, cara, que coisa... isso é uma coisa que se aprende em tempos assim, né? Por exemplo, eu acho que tempos de guerra, tempos de pandemia, a gente aprende quem é o ser humano, né? Sim, Sabe aquela coisa de que se cair um avião, o cara tem coragem de comer você? Sim. Em tempos assim mais hostis, você entende quem é o ser humano, né? Com certeza, com certeza. E a gente vem vindo de várias provas, né? Várias provações a gente vem vindo, assim. Parece que realmente quem acredita nessas paradas mais energéticas mesmo e de momentos de mundo, sim, a gente tá em um momento bem complicado, que talvez fazia anos que não tinha esse tempo complicado. Eu acho que eu não vi, entendeu? Eu tenho 40 anos, eu acho que eu não vi. Eu não vi. Sabe? Então, tipo, meu pai viu, minha mãe viu. Acho que talvez ali um período de Segunda Guerra Mundial, ecoou por aqui, Brasil, Argentina, que meu pai é de lá. A ditadura principalmente. E aí vieram anos 80, 90, os 2 anos aí ótimos. As 2 décadas aí ótimas. O início dos 2000 também, muito interessante, ótimas memórias e tal. E aí, parece que agora a gente vive aí com essa sequência de pandemia, com essa história da guerra, e com a internet mostrando realmente muito mais quem é o ser humano, a briga do México. Fiquei sabendo que foi terrível, mas quando eu vi as imagens, meu amigo, eu nunca vi algo igual. Tá louco, Você chegou a ver as imagens? Ou as imagens não. Não, eu nunca vi algo igual. Eles matavam e tiravam a roupa dos caras, né? Matando com Eles tiravam com paulada. Não, com paulada, mano, e cadeirada. Mas quando o cara morria ali no meio da arquibancada, eles começavam a deixar a pessoa pelada. Todos que estavam ensanguentados estavam pelados no chão, mano. Que ódio é esse, cara? Não, e assim... enfim, eu não quero nem repercutir essas imagens, mas... Quando você vê, você fala, a gente tá passando um momento bem complicado, assim. Como que é a sua expectativa, assim, em relação às coisas? Você acha que vai melhorar ou vai piorar? Eu acho, então, eu até tuitei hoje que, tipo, será que algum dia a gente vai, os filhos, né? A gente vai contar pros filhos que teve uma época que era torcida única no estádio, porque os homens não conseguiam lidar entre si. E eles se matavam entre si, então não podia ter a torcida do Corinthians e do São Paulo, precisava ter só a do São Paulo no jogo, quando era o São Paulo mandante. E o filho olhar pra gente e fazer assim, caramba, pai, que doideira, era assim? Se as pessoas se batiam, batia, era mó violência. Você vai ter que falar pra o jogo do Palmeiras não podia ser no mesmo dia que o jogo do Corinthians, porque eles se matavam nos metrôs. Meu Deus, será que a gente vai contar? Será que a gente vai superar isso que tá acontecendo e a gente vai conseguir voltar? Chegar nesse momento.
Ou será que a gente nunca mais vai voltar? Ou senão Entendeu? ou você vai ter que contar pro seu filho, filho, você acredita que existia um momento que a gente ia no estádio ver o jogo? Porque, tipo, vai piorar tanto a ponto de só joga o time agora, sem torcida. Cara, assim, se eu tivesse filho, eu não ia. Eu não levaria meu filho no estádio. Nem fudendo. Eu Nem sozinho contra um vou. time, sei lá, vai, tipo, É, time de fora, talvez né? aí sim, né? Um time é. de fora, um time do interior e tal, né? Ainda tem jogos que dão pra você ir e tal, mas já ontem mesmo teve um acidente lá no Cruzeiro e o Atlético Mineiro também teve um morto, né, e tal. Cara, quem Assim, foi o... eu acho que assim, eu acho que a gente vive desses extremos e depois volta, vive e volta, né? Eu também, O planeta eu é bem pensei, é meio cíclico, a cíclico, história né? da humanidade é bem cíclica. Então eu acho que infelizmente a gente tá passando aí, os meus amigos que estão tendo filhos agora, que são essa faixa etária tá tendo filho agora, digamos assim, dos 30 e poucos até aqui. Putz, cara, entendeu? Pra eles deve bater pesado, Tanto assim, que eu acho, acho que teve a gripe espanhola e já teve a Primeira Guerra, alguma coisa assim, não é? Aham. Eu não sei Acho que ao certo. ou é a gripe espanhola e Primeira Guerra, ou é a gripe espanhola e Segunda Guerra, sei lá. Aham, acho que foi a Mas primeira, tipo, porque bem foi, parecido com esse foi em cenário. 1919, né, a gripe Então, espanhola. é bem parecido com esse cenário. Acho que as coisas Acho são que meio foi isso. cíclicas mesmo. Cara, mudando um pouco assim, quem que foi seu primeiro convidado no seu podcast? Pedro Urize, meu grande amigo, meu ex-sócio, a gente tinha uma produtora chamada Guilhotina Filmes. Ele é diretor, hoje em dia, da Academia de Filmes. Mas a gente chama ele de poetinha. Ele é um poeta, assim, ele é um cara muito inteligente, um cara que me ensinou muito aí, em alguns momentos, até mesmo pra comunicar, assim, por esse lado mais poeta dele, literatura. É um cara que consome muita literatura, e literatura pra quem comunica é muito importante, assim, né? Então ele foi o primeiro que eu fiz ali, né, em casa, Testando. né, testando. E até esse trecho eu preciso recuperar, cara. Talvez eu recupere no aniversário de 5 anos aí do Sistema Solar agora. Começou novembro de 2018, 2019... Novembro 20, de 18? Legal. 22... A gente tá indo 22... não, vai fazer 4 anos agora. O trecho que a gente começa, eu começo assim, bom, estamos começando aqui, isso aqui, que eu acho que virá a ser um podcast. Que legal. E quem sabe daqui uns anos eu não pego esse trecho. Tipo, a gente dá essa brincada, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer ali, entendeu? Ainda não tinha podcast, né, cara? Não tinha esse podcast em formato Sim. de vídeo. Eu sabia que era muito Eu queria fazer uma coisa... Eu não sabia que ia explodir tanto, assim. Eu queria fazer uma coisa bem caseira, meu. Eu não queria ter que cair, que hoje eu já não caio mais, mas nessa de ter que convidar gente famosa, gente que tem bastante seguidor, gente que eu não consumo o trabalho e de repente eu tenho que entrevistar, E aí fica entendeu? aquela conversa sem sentido, Fica, né? pra ele e pra mim, sabe? Então fica uma coisa, pô, que meio... Chega uma hora que você fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu passei isso ano passado. É. Aí você surfou um pouco essa onda. Surfei por causa dos Do hype, podcasts. por causa do hype. Os caras Você tão chegou dando... a fazer 2 por semana? Cheguei a 3? fazer 3 por semana. Que não era sua onda Não também, né? era a minha onda, cara. E aí foi nessas 3 por semana que eu tive que eu comecei a trazer convidados nada a ver. Porque aí você começa a ter que preencher o rolê. E no meio da pandemia, ainda tem uma galera que eu preciso trazer de MTV e tal, que não veio por causa de E aí pandemia pra ti e não tal. funcionou isso. Pra mim não funcionou nem um pouco, cara. Chegou uma hora que eu falei assim, Porque você bom, é um cara, se a parada não for verdadeira, não funciona é pra você. isso, cara. E aí eu falei, eu tô querendo replicar o modelo de negócio dos outros, caindo na onda, porque chega uma hora que você, né, como você tá na corrida dos cavalinhos lá do Tadeu Schmidt, você tá querendo ali fazer parte da corrida ali também. E chegou uma hora que o fazer parte da corrida era ser ao vivo, diário, E aí chegou uma hora que eu rompi. Aí no final do ano eu fiquei bem num, caralho, meu, o que eu tô fazendo? O que eu faço? Porque os números não explodiram também, no sentido... Então eu falei, pô, e aí, meu? Aí você fica num limbo, aí você não tá nem lá nem cá. Você tá no limbo. Aí no final do... Aí eu parei, fiquei uns 2 meses sem colocar nada no ar. Aí as coisas começaram a acontecer no mundo podcaster. E essas coisas que aconteceram no mundo podcaster foram uma mensagem pra mim. No sentido de, não cai no papo, meu. De que é assim ou é assado. Vai no teu. Eu trabalho com isso há bastante tempo, há vários anos. O despreparo dos caras. Isso, então, isso, exatamente. E aí eu falei, bom, e eu sei, cara, eu vi o comecinho dos caras e a explosão dos caras, não sei o quê. E, meu, já faz uns anos que eu tô aí trampando, né? Eu comecei em 2005 na MTV e em 2002 na Band. São 20 anos. Eu sei que o difícil mesmo
é o longo prazo, é a carreira mais consistente. Sim. A grande explosão e depois a queda, ela é o mais comum Fazer de 6 se meses acontecer. é mais fácil, Isso. né? Não só, não tô falando só de podcast, tô falando de TV, tô falando de internet, tô falando, cara, de tudo, meu. Entendeu? Então, às vezes, a não explosão, mas você manter a tua locomotiva. Teu avião não é o mais rápido, mas ele voa há 20 anos, entendeu? Levando e trazendo gente na melhor segurança possível. Então tá tudo bem. Tem pra todo mundo e tal. Então você não pode cair muito nesses papos e você tem que acreditar no teu feeling, assim, né, E tem velho? uns caras que não pode você já acreditar levou a rolar nos que nunca outros. foram no de ninguém, cara. Sim. O Mion, por exemplo. Mion Sandy. Entendeu? Mion Santos Jr. Júnior, é. O próprio Cortella, se eu não me engano, não vi ele em nenhum quase, assim. É verdade. Você levou uma galera bem fera no Sim, seu João já. Gordo, depois no fim ele acabou indo no Flow, depois de muito... Mas o João Gordo também era um deles, Astrid. É a... Como chama a menina lá, que ela é bem sua amiga, que fazia a série com o Fábio Porchat e tal. A Mia Mello, A Mia é Mello, verdade, você vê é ela verdade, é sempre. verdade, é Então, verdade. e é uma galera legal. Então, aí é melhor apostar nisso aí, entendeu? Então, Uma galera que não é o Xbox, não sei o quê, ou MC, sabe? Aquela coisa que hoje em dia parece que é a doutora Deolane, sabe? Tipo, É. que eu não tenho nada contra, meu, pode explorar, mas aí você tem um negócio que chama linha editorial. E qual é a linha editorial do teu programa? Sim. Qual é a linha Tanto editorial que- do teu... E existe um público que quer aquela sua linha editorial. Sim, aí você acaba buscando aquele outro lá, você não dá mais pro teu público o que o teu público quer de você. Exato. Mas aqui ficou uma época que ficou parecendo que só 4 podcasts iam conseguir ter público. Parece que a entrega do algoritmo maldito Também e tem tudo isso. mais favorecia só... Mas você não pode cair nesse... E o pior é que o cara tem que manjar essas paradas de YouTube, né? Horário, dia, né? Então, mas foi nessa... Então, tem ou não Você tem? tentou fazer isso, né? Foi perguntando pra eles e eles me dizendo qual é... Porque eles são formados... Eles que eu tô dizendo, essa geração youtuber que eu não faço parte, não fazia parte. Meu conhecimento de audiência é todo via TV. Ele não é via internet, é totalmente diferente. Apesar de ter algumas similaridades. Mas quando você fala lá com os formados em faculdade do YouTube, eles dizem pra você, não, é aqui, aqui, aqui. Você vai lá e segue esse caminho e não necessariamente é esse caminho, Porque, entendeu? exatamente. Que aí você tem que continuar acreditando na sua galera, né? Eu acho, cara, eu acho que é melhor isso. Porque também essa questão da leitura do algoritmo, ela vai mudando, o YouTube vai mudando suas regras. Então, se mantenha fiel à tua essência, Seu coração. ao seu coração, exatamente. Acredita nisso, né? Melhor, né? Hoje eu ouvi uma frase, alguma coisa do coração, mas enfim, agora eu não vou lembrar. Mas era bem isso, siga a sua intuição, assim, não acredite no que você tá olhando, no que estão muito te dizendo, nesse sentido de caminhos profissionais e tudo mais, acredita mais na intuição. Isso é um aprendizado pra mim, você vê, né, cara? Você pode trabalhar com várias coisas, passar por... Você vai estar sempre aprendendo, entendeu? É porque o Marcelo Marrom falou isso pra mim uma vez. A partir do momento que você surfa a onda, você começa a se tornar igual. Quando você olha pro externo. Quando você olhar pro interno, você nunca vai ser igual. Aham, Porque interno é o exatamente. interno, né? Exatamente, ninguém é igual a ninguém. Cara, uma coisa que eu ia te perguntar, assim, fazer uma salada, tá? Uma coisa nada a ver com a outra, assim. Você, na sua época de MTV, você já fez muita coisa legal, entrevistou muita coisa legal, mas eu lembro que você foi com os caras do 9.000 Anjos, que era a banda do Júnior Lima, do Champion, Do Peu do e do Peu. Peri. Você foi com os caras pra Califórnia, né? Foi pra Los Angeles, Imagino que isso deve ter sido muito legal de acompanhar. Foi. E uma coisa que eu não entendo é por que essa banda não virou também, por que ela não deu certo. Queria que você contasse um pouco dessa experiência. Cara, olha, eu vivi bem internamente ali toda a construção da 9.000 Anjos, assim, né? Porque eu sou amigo do Júnior e ele já tinha a banda, tinha a dupla ali com a Sandy. Eu lembro de que eu apresentei o Acústico MTV ali, que eles fizeram, que foi a última apresentação deles. Eles chegaram a gravar o acústico? Gravaram o Acústico MTV. Foi a última apresentação deles. Dali eles romperiam. Aí eles romperam e tal, e aí ele começou a
tendeu um pouco mais pro lado do rock, da batera. Acho que tava um pouco cansado de ser muito frontman e quis ir um pouco mais pra parte de trás. E começou a pensar nessa montagem de banda. E aí, essas festas de MTV, tinha o Namata Café na época também, ele tocava e convidava uma galera e tal. E aí tinha esse giro, Champignon, eterno baixista do Charlie Brown Jr., Peu, guitarrista da Pitty, né, e também compositor ali, ajudou a compor vários hits da Pitty, ele era um hitmaker ali, e o Peri, que era o vocalista. E eles começaram, quando eles se encontraram, começaram essas ideias, os ensaios começaram a ser na casa do Peu. Essa casa do Peu é a 2 quarteirões da MTV, da antiga MTV, na padaria Real ali e tal. Então eles ensaiavam a 2 quarteirões da MTV. E eu tinha o programa diário, o Domínio MTV, que eu fazia junto com a Kika Martinez. Cara, o programa acabava, eu colava lá nos caras, meio começando o YouTube. Eu lembro que, cara, era o começo do uso do YouTube pra ficar vendo clipe, banda. Então eles ficavam ali, consumindo o dia inteiro, meio tentando achar qual era o caminho que eles iam seguir ali. Já era uma intenção de seguir um caminho rock and roll. Bom, montaram um estúdio ali atrás da casa do Peu. Começaram a ensaiar, organizaram toda essa questão e foram pra Los Angeles gravar. Lá no estúdio do Rob Rossa, que era o Menudo, foi Menudo. É o estúdio que grava o Green Day, não? Cara, eu lembro que a mesa do estúdio é a mesa do In Utero, que gravou Nirvana. O Nirvana gravou In Utero naquela mesa. O produtor musical era o Sebastian Kriegs, que já tinha ganho 11 Grammys na época. Tinha ganho Grammy com a Gloria Estefan, com o Ricky Martin. Muitos Grammys latinos, assim. Ele trabalhava muito com essa galera latina em Los Angeles. Aí, os caras fecharam o estúdio e a gente colou lá. Pix Talarico e Sebastian Kriegs produzindo. E eu fui com a MTV, fui né, sozinho, mas em nome da MTV... Você foi a fim de fazer tipo um documentário. Eu fui gravar um documentário da gravação desse disco. Deve ter sido muito louco, Puta, né? não, e a gente ficou numa... Como é que chama? Numa house, aquelas penthouse lá em Los Angeles, que é o último andar das casas e tal. Num movimento muito rock and roll, então a gente colava nos lugares que a gente sabia que o Guns N' Roses colava, que o Red Hot Chili Peppers colava, que a história, né, as histórias dos caras ali, né, aquela Sunset Strip ali de Los Angeles, com o Rainbow e o Viper Room, e várias baladas que são bem icônicas, assim, pra quem gosta de rock. E lá eles gravaram o disco, lá eu gravei esse documentário, e aí, pô, fiquei super próximo dos caras ali, Peu, Champignon, todo mundo. A experiência foi ótima. Os caras eram muito malucos, assim, né? Roqueiros mesmo, cara. Eles eram do rock and roll, assim. Não. Era essa geração roqueira mesmo, que muitos se foram por... quase que pelas mesmas questões que eles, assim, né? Pela vida louca, no fim das contas, assim. Por que eu digo eles? Porque Champignon é mais notório, todo mundo sabe. Cara, e mais como que era a personalidade do Champignon? Assim, ele é meio... Champignon, ele era um cara expansivo, né? A gente dizia que ele e o Chorão, eles ocupavam muito mais, um espaço muito maior do que eles realmente ocupavam fisicamente. Era legal ou não? Pra caralho. O Champignon é legal? Pra caralho. Pura vibe, mano. Só que louco, entendeu? Tipo, aquele cara que já era de manhã, ele já tava muito louco, já ligando o som, já nos 220, não sei o quê. Um dia a pizza chegava, ele pegava a pizza e tacava na parede, um pedaço de pizza. Tipo, esse estilo de cara mesmo, assim. Esse estilo de cara de banda de rock dos anos 90. Tipo, o próprio, tipo, sabe? O próprio. Isso daí que você falou que é engraçado. Isso, exatamente. Tipo, e totalmente referenciado nos caras, no Red Hot Chili Peppers, no Green Day, na história desses caras. Então, e aí, de repente, eles estavam em Los Angeles gravando um disco na esquina com a Fairfax University, que é a universidade onde cresceu, onde o Anthony Kiedis conheceu o Flea, e onde o Slash era o famoso roubador de toca-disco ali da universidade também, que ele passava as tardes roubando toca-disco ali em volta da facu. O Anthony Kiedis já era o descoladão da faculdade e o Flea era o estranhão que tocava trompete no canto na hora do recreio. Loucura, e eu fiz a entrevista com o Champignon na porta da Fairfax. E ele termina falando assim, filha, esse disco é pra você, filha. O papai tá de volta. Aí todo mundo que gosta de mim, não sei o quê, Champignon tá de volta. Porque o Champignon tinha saído do Charlie Brown, tinha rolado aquela briga entre eles no Multishow, no prêmio Multishow. O primeiro Chorão subiu, não sei quem subiu primeiro, aí um provocou o outro e tal. Naquela noite ele ganhou o melhor instrumentista do Brasil.
Muito intenso, muito intenso. E isso dele ser maior do que ele realmente era fisicamente. Ele sentava aqui, às vezes você tinha que vir um pouquinho mais pra cá, assim, porque o cara era expansivo, mano. Ele falava assim, e pá, ele chegava maloca. E baixista, sabe como é, isso né? do Chorão. Isso, o Ele Chorão falava, é igual. mano, se o Chorão você tiver de costas, você sente ele entrando num lugar. E os dois eram, assim, iguais, né? Por isso que os caras quase saíam na mão, né? Não, e por isso que os dois também estiveram e não estiveram aqui de maneira muito próxima e parecida e, sabe, eles eram irmãos de alma mesmo, eram almas gêmeas, assim, tipo, eu via eles juntos, via eles separados, via eles curtindo a noite e via eles falando mal um do outro pra mim, tá ligado? Na época também tinha uma treta com o Rick Bonadio também. Enfim, então, cara, esse era o sentimento, esse foi o documentário. Depois a gente volta pro Brasil, eu edito esse documentário, ele é muito artístico, ele é muito legal, ele vai ao ar na MTV. E no dia seguinte chega um processo pra gente. Por isso que esse documentário nunca ninguém viu. Quem viu, viu aquele dia que a MTV exibiu e depois nunca mais. Por quê? Porque esse estúdio era proibido de gravar. E a gente gravou tudo lá, tá ligado? E eles processaram vocês. E eles descobriram ali que tinha ido ao ar na MTV. E aí eles meteram esse processo, a MTV tirou. Aí, cara, quando a gente foi na última semana lá da MTV, antes da MTV fechar, eu não sei se eu já cheguei a falar isso, mas eu peguei uma fita lá na fitoteca, tá ligado? Pra mim. Pegou essa? Peguei essa. Você tem, então? Tenho. Então exibe essa porcaria, velho. Aí eu botei no YouTube. Aí o cara achou e tiraram do YouTube também. Mano, faz uma parada mais old school, velho. Vou até te ajudar. Vamos alugar o Itaú ali e exibir a parada numa sala. Não, o que eu tô devendo realmente pros fãs aí, pro fã de Júnior que fica pedindo e também de Champignon e Peu, principalmente, fazer uma edição ali, tirar as partes de estúdio e deixar só as partes que a gente tá em Venice Beach, andando e tal. Porque ali, cara, tem imagens de arquivo dos caras. Porque hoje em dia o Peu também se foi, né? O Peu também se foi. Os dois pela mesma causa, assim. Então, tipo, foi muito pesado. Cara, eu acho que a banda não deu certo. E aí eu vi de perto. Porque realmente eram personalidades muito diferentes. Será que também não rolou um lance do vocal? Os outros caras eram muito famosos e o vocal não? Mas o Peri, ele tava segurando ali. As músicas. Eu gosto das músicas do 9.000 anos, cara. Tem uma música ou outra ali que eu acho linda. Linda. Tudo bem que tem um apego emocional também de ter visto ela sendo composta e tudo mais. Mas eu acho que, cara, ali, falando muito a real, eu acho que assim, o Júnior vinha de um sistema de trabalho muito profissional, tá? Muito organizado e muito profissional. E com os caras era mais os cara muito orgânico, era né? mais isso, eles eram mais orgânicos, mais na loucura, mais no feeling do artista. E aí isso causou ali internamente uma situação, várias situações, mas que culminaram nisso, assim, na banda não continuar. Infelizmente, pô, eu queria pra caralho que essa banda tivesse continuado. Muito, muito, muito. E depois, dois dos integrantes se foram, assim. Então, ficou na história, assim, cara. Esse documentário aí, eu preciso muito colocar ele de volta. E o Júnior depois acabou perdendo. Foi rolar agora o documentário do Sandy Júnior na Globoplay, né? Uhum. Dirigido pelo Douglas Aguilar, que é um grande amigo nosso também, e que atuava em Sandy Júnior e tudo mais. E eles foram atrás do bruto. Por que aconteceu, cara? Eu dei 11 fitas mini DVs pro Júnior, que era o bruto dessa viagem. O bruto. E ele perdeu as 11 fitas. Caramba, velho. Então essa história... Só tem o editado, então, não tem o bruto. Só tem o editado, o bruto não tem. Essa eu quero... Mano, essa aí, velho, me dói na alma, assim. Por que eu fui dar as fitas pra ele, tá ligado? É porque eu achei que ele, em algum momento, iam chegar querendo fazer um documentário dele, babá, e eu dei ali e falei, não, fica aí com você. Mas com relação a isso de coisa de imagem, quem faz é quem tem realmente o carinho maior por isso, assim, sabe? Caraca, que história louca, hein, mano? Você chegou a viajar, assim, com outras bandas, assim, em turnê já ou não? Não, em turnê não. O NX eu acompanhei bastante coisa interna, gravação de disco. Eu fui uma vez ali na casa de praia que eles ficaram pra gravar um disco, acho que foi o último disco deles.
A MTV proporcionava muito esse rolê, assim, né? E aí ali, você fazia amizade com 3 ou 4 que você acabava... E eu, cara, como eu consumia sempre essas biografias dos caras da música e tal, sempre tinha o jornalista da Rolling Stone, que sempre tava com os caras... não sei o quê. Essa coisa do jornalista ou do apresentador, do comunicador que é colado com o movimento... Isso é muito louco. Isso é muito louco, porque depois é isso que entra nas biografias, é isso que entra na história. E eu, naquela época, eu me sentia... Hoje em dia, muito menos, mas na época eu me sentia muito nesse Parte. lugar. Então, pô, tô aqui, deixa eu frequentar as gravações de discos, não sei o quê, porque isso aqui vai ajudar a construir. E eu sempre me inspirei muito no Serginho Groisman, e o Serginho é esse cara, que era um agitador cultural aqui em São Paulo antigamente, que organizava os shows de umas bandas que estavam começando, que chamavam Titãs, Paralamas do Sucesso, né? Tipo, sabe? E anos depois, hoje em dia, esses caras todos vão no programa dele de olhos fechados, entendeu? É o primeiro programa de TV que o Charlie Brown foi. Ah, é o deles? Ah, eu sei qual é, eu já vi, livre, tem disponível na internet, é sensacional. É. Então, é um pouco também sobre isso, cara, porque você vai evoluindo na sua carreira, e essas bandas também vão, digamos assim, e conforme os novos projetos vêm, você é amigo, a pessoa vem, e você vai... Por isso que eu falo do longo prazo das coisas, entendeu? Por isso que é legal você trazer artistas iniciantes, porque um dia aquele artista iniciante pode explodir, mano. Sim, mano. Entendeu? E é você Sim. que tava ali junto, curtia o cara porque achava o som bom e não porque ele tinha tantos milhões de seguidores, entendeu? A coisa da vida mesmo como ela é, né? A vida como ela é. Já dizia a Globo já. Que legal, cara. Mano, teve algum convidado seu, assim, que você deu uma tremida na base, assim, não? Eu vou te confessar que com o Pondé eu fiquei... Foi agora, né? Pois é. Eu fiquei... Eu não sei se é porque ele já tinha ido em vários outros podcasts, eu peguei ele em um momento onde ele já tinha ido em vários, eu queria fazer uma entrevista diferente e tal. E com a Sandy, também no mesmo lugar, que eu queria fazer uma entrevista diferente, que são pessoas que dão muitas entrevistas, mas tá eu achei ligado? que você com o Pondé, você fez uma entrevista diferente. Eu também acho que consegui fazer. Né? Qual o caminho que eu fui ali? Chegou uma hora que eu comecei a entender que era melhor trazer tags, né? Tags, tipo, palavras, coisas que ele ainda não falou. E aí veio o BBB, aí veio o Monark, obviamente. Ele veio logo 3 dias depois da questão do Monark. Eu vim assim, deixa eu trazer o Pondé pra ele falar sobre o 1984, como o Big Brother, como o criador do Big Brother Pouco e se tal. explora o lado professor dele, sala de aula. Sim, é verdade, né? Você me falou sobre isso, de falar com ele sobre o lado dele professor, de como são os alunos hoje em dia. Mano, pouco se explora. Depois até falei, pô, devia ter explorado mais. Eu vi que ele tava afim de falar. Depois ele até fez um vídeo sobre isso. Não sei se foi um pouco... ele foi provocado lá no meu. Mas eu falei sobre o cachimbo, né? Porque isso me marcou muito. Foram 2 anos de aula com o Pondé, com ele fumando um cachimbão aqui na sala de aula, tá ligado? Nenhum professor nunca acendeu nada na tua frente. E aí isso me marcou e eu perguntei pra ele, não, eu já não fumo mais, mas ele falou assim, falou sobre o cachimbo, sobre o charuto. Ele é aquele cara que manja da madeira, né? Isso. Aí eu deveria, depois eu fiquei, pô, tá aí, ó, perdeu um assunto. Podia ter explorado mais, é mesmo, mas e o cubano, e a diferença de um cubano com não sei o quê? Ele teria dado aula, sabe? Mas é isso, né? Às vezes você chama uma pessoa que já deu muitas entrevistas e que vai lá pra falar, sei lá, eu vou citar um cara aqui, mas eu nem sei se um dia eu vou trazer ele, mas o Primo Rico, por exemplo, que é um cara que dá muita entrevista, sempre falando de finanças. Será que quando ele vier não é legal você perguntar sobre, não sei aqui, mas a provocação tá nesse lugar. Não, pera, não vou perguntar de finança, mas deixa eu perguntar alguém que algum dia teve a ver com finança, deixa eu trazer ele pra esse universo, porque aí você tem o corte, entre aspas, diferente. Os cortes do Pondé no Saber Filosófico, que é tá indo super bem os do Pondé no meu, porque é o Pondé falando de coisas diferentes, o BBB... O Pondé falando do BBB. É legal. É legal. Parece que essas duas coisas não se misturam. Não, o BBB é muito popular pro Pondé. Não. Aí você faz a provocação da onde vem, aí você traz o 1984, o George Orwell, não sei o quê, aí o cara já se sente... Porque uma vez eu conversei com ele também, só que foi bem rapidinho, Isso, 20 minutos, assim. Eu lembro. Não, nem era na época do podcast ainda, era na... E uma coisa que eu perguntei pra ele, que eu também já vi pouca gente falar... É, por exemplo, se você lê o autor pelo comentador, por exemplo, Nietzsche, você não lê o Nietzsche mesmo, você lê um cara explicando Nietzsche. Se é a mesma coisa, qual que era a diferença. E aí é isso, ele curtiu pra caraca falar disso. De tipo, não, mano, uma coisa é, se você é especialista em Nietzsche, você tem que ler o Nietzsche mesmo. Lógico, ótima sacou? observação, Né? total.
É que às vezes vale você ler o original ali da obra e depois talvez cair pra leitura do comentado, né? Porque nem... Aí você vai agregando conhecimento ali. Só que tem coisa, se você pegar, você não consegue ler. Sim, isso é bem verdade. Não é? Isso é bem verdade. Nietzsche é um pouco nesse Porque é caminho. tipo aquelas coisas, sabe filme que se você não Mais assistiu complexo, né? o cara, Pode crer, é o cara verdade, é cita verdade. umas paradas que, tipo assim, mano, é muito complexo. O cara tá citando uma obra do Aristóteles, de não sei o que lá. Aí o cara te explica uma página e fala, ó, aqui ele citou 4 caras diferentes. Então, aí é a parte boa, onde você vai agregar o conhecimento, né? Eu tenho lido bastante, cara. Tô numa Você tem fase lido bem de livro. O quê? O quê, assim? Olha, eu tô com a biografia do Flea agora, que acabou de hora, chegar, que da é muito hora. legal. É Acid for Children, Ácidos para Crianças. Da hora. Eu tô com a biografia do cara da Nike, lá, o Knight, não sei o que, Phil Knight, que é a do criador da Nike. É uma Legal. biografia super legal, que depois que Biografia animal, né? eu gosto, 1984 ali eu peguei uma versão HQ bem legal. Mouse, que é esse livro que foi proibido agora em uma escola nos Estados Unidos, que trata sobre o nazismo. Isso eu vi você falando. É com o próprio Pondé, né? Mouse é um outro livro também que chegou aí outro dia. Cara, eu tenho. Tanto que eu comprei o Kindle, velho, porque eu achei que eu tava gastando muito com o livro, velho. Isso. Quando você olha assim, que tem uns livros, sei lá, de 150, 200 reais, você vê que o Kindle realmente vale muito a pena, né? E aí eu vou deixar mais pro livro de mesa, pra comprar livro pra livro de mesa, Tipo, sabe? O essas livro. biografias tem que ser a biografia mesmo. Isso. Ainda Tem mais se for muita capa foto. dura. Eu já vi uma do Slash bonitona, assim, grandona. Então, a biografia do Slash é muito boa também. Que é nessa biografia que eu aprendi que eu descobri que ele roubava toca-fita lá em Los Angeles, lá. Da hora. Perto da Fairfax Então, University. eu piro na coisa assim de músico, de, por exemplo, por que a gente não sabe o nome do baixista do Coldplay, por exemplo, mas tem o Flea que é, sabe? Eu piro nisso, de o que o cara fez pra ele, tá ligado? Porque, tipo assim, quem é o guitarrista do Coldplay? Não, total. O Champignon conseguiu. Aliás, tem até uma história do Champignon ali, quando a gente tava indo embora de Los Angeles. O Sebastian, que era o produtor, ele ficou muito impressionado com o Champignon. Ele ficou de cara com o Champignon. Tocava pra cacete, tudo de primeira, né? O cara era impressionante. E toda essa que eu te falei, dessa presença dele, essa intensidade dele, ele botava no baixo. Ele arregaçava o baixo, tá ligado? Sim. Ele batia no baixo, assim, tipo... Essa violência da personalidade dele, né? Exatamente. E aí, no final de tudo, o Sebastian chegou pra ele e falou assim, olha, o Smashing Pumpkins tá fazendo teste pra novo baixista. E ele falou, eu nunca vi alguém tocar como você. Fica aí pra fazer o teste e tal. E o Champ, na época, eu lembro da gente conversar, ele ficou muito assim pelo inglês. Puta, mas eu não falo inglês e tal. E eu falei pra ele, mano, você tem uma arte, que é uma arte mundial, tá ligado? Ela é uma arte que, se você fizer um bom riff, se você fizer ali um bom solo... Supera o idioma, né? Você vai ser um solo bonito no Brasil, vai ser um solo bonito na China, vai ser um solo bonito entendeu? Na Europa, tipo... E eu falei, cara, se eu quiser, se a MTV Estados Unidos aqui me chama, na época eu tava na MTV, eu tenho que aprender inglês. Não, mas assim, eu tenho que estar com o inglês afinado. Você não precisa do teu inglês pra ser baixista. Fica aí, mano, faz aí. Mas o problema do inglês dele era no dia a dia ali, entendeu? De ter que lidar com os produtores e que não sei o quê, entendeu? E ele acabou não indo atrás dessa porta, Que assim. hoje é uma mina, né? Que é a baixista do Smash. Então. Até, isso aí foi 2009. Se puxar aí nos arquivos, vai dar pra ver que entrou algum baixista aí. Deve ter entrado algum baixista no Smashing Pumpkins, se pá foi ela. Nessa época aí, 2009, 2010. Se pá, ela passou no teste que era do Champ. Era pra ele fazer. Exatamente. Pode crer. Eu assisti, agora não vou lembrar o ano, mas eu cheguei a ver eles tocando no Brasil naquele evento Planeta Terra. Sabe, que era no Play Center, o Smashing. Animal, Billy Corgan. Nossa, mano. E outro dia eu descobri que o Gerard Way, que é o vocalista do My Chemical Romance, ele é primo do Joe Rogan. Caraca, não sabia. Tem nada a ver um com o outro. Hoje em dia ele faz HQs, o Gerard. Tem muito essa coisa de parentesco, né? Thiago Bravanel. Cara, você, tô ligado, né? Você mora sozinho, né? Uhum. Sempre morou sozinho ou não? Digo assim, tirando a época de Sim, mas criança. já saí cedo, saí com uns 21, assim.
E Não cedo, mas 21. é uma experiência que você curte, assim. É. Eu já fui criado como filho único de pais separados, então sempre foi meio. Meu quarto sempre me bastou, assim, meu universo. Hoje em dia, que dá pra você jogar a palavra ao mundo, continuando estando dentro da sua casa, que literalmente aqui hoje estamos nesse caso de um. Não é o home office, é o home studio, Sim. que é o que eu defendo, né? Que as pessoas que trabalham com comunicação tenham o seu home studio, que pode ser um corner, né? Que pode ser um canto aqui, assim. Eu gosto muito dessa. Então, cada vez mais, cara, eu acho que você consegue, com o mundo louco que a gente falou, cada vez mais essa solitude. Não é solidão, é a solitude, né? Você curte essa experiência de estar sozinho? Gosto. Você consegue curtir. Consigo me aguentar, eu me aguento, sabe? Porque às vezes eu sinto que. Eu tenho amigos que às vezes não conseguem ficar muito sozinho, porque eu sinto que é. Porque ele vai ter que se encarar ali, entendeu? Porque quando você tá sozinho, você se encara bastante, né? Exato. Você se encara bastante. E eu acho que tem muita gente que foge disso. Então, é Se isso. ocupa pra caraca. Isso, é isso. Aquele cara que nunca para em casa e tal. Eu já falei isso com um amigo meu, Rafa, e, pô, meu, você tá fugindo de você mesmo, hein? Você tá indo pra balada porque você não quer parar. Quando termina relacionamento, sabe? Não quer parar ali e pensar e refletir e tal. Eu sou um cara que gosta um pouco disso, assim. Você acha então que você chegou àquele que a galera fala de você sentir prazer da sua própria companhia? Com Você certeza. chegou nisso aí? Com certeza. Dá pra chegar. Dá. Cara, e assim, trabalhando com comunicação, meu, o meu momento comunicativo é quando eu tô nos trabalhos, assim, sabe? Sempre conversando com alguém, sempre entrevistando alguém, sempre tentando, sempre conhecendo gente nova. E depois quando eu tô em casa, assim, não sou aquele cara de família grande, não tenho os irmãos, não tenho não sei o quê, eu fico mais sozinho em casa. E como que é pra ti questões de fé, assim? Você tem um parada de religião, assim? Tenho a fé, né? Acredita em Deus e tal? Eu já fui monitor de acampamento evangélico, Sim, né? Eu já sim. frequentei bastante a Igreja Batista. Eu estudava no Colégio Ebenezer e fui monitor do acampamento Ebenezer. Eu era do Colégio Batista e era monitor do acampamento Ebenezer. Sim. Tudo Batista ali, Igreja Batista. E, cara, eu sou, assim, muito ligado a imagens sacras, assim, sabe? Eu coleciono cruz. Eu acho imagens religiosas muito bonitas, assim, muito valorosas e simbólicas, né? Então eu tenho ali um pupurri de imagens de tudo que vai, sabe? Que vai passar por um rabino, vai ter Jesus, vai ter a cruz, vai ter algo da China, enfim, algo hindu, assim, mais do budismo, sabe? Você é o cara, então, que acredita... Porque eu acredito na fé, né? Até tô com essa camiseta aqui, que tem uma mistura também de... Tem Jesus Cristo, tem uma questão toda do candomblé, né? Da Bahia. Então... eu acredito na força do acreditar, na força da fé, entendeu? Você pode buscar. Então, acho que eu sou um pouco poli-fé, sabe? Ou agora, o que eu não concordo, não, né? É quando você usa a religião para fins, né? pessoais. E às vezes escrotos, assim, entendeu? Sim. Então, você usar realmente o nome, colocar ainda Deus no teu nome. Sim. Pra acho sediar alguém, ou pra pegar dinheiro das pessoas, ou pra claro. prometer um pedaço do céu e tal. Aí já não é... Ou então os padres, algumas histórias que a gente tem de padres, né, com abusos e tudo mais, e que o Papa tá falando sobre isso pela primeira vez. Acho que é o primeiro Papa que tá tocando um pouquinho nesse assunto pela primeira vez. Isso aí não dá pra gente fechar o olho, isso aí não dá pra fingir que, não, mas, né, tipo assim, isso aí tem que ser visto com a religião à parte. Eu assim, acho que entendeu? o homem ele tem a capacidade de corromper qualquer coisa, né? Mas é aquilo. Em todos os movimentos vai ter as pessoas que são verdadeiras, né? Sim. E que buscam de verdade aqui. É que a religião você prega ali algo divino, né? E aí você usar... Não é um coach motivacional, sabe? Que você tá usando a motivação pra tentar atrair Isso. É alguém que tá usando da fé ali das pessoas, muitas vezes do desespero das pessoas e tal, e usando tudo como pano de fundo a fé. Puta, aí é osso, entendeu? Não, realmente. Não, mas legal, interessante. Eu nunca tinha escutado você falar sobre esse assunto, né? Eu gosto de perguntar assim, eu sou cristão, né? E eu vejo que acho que não sei se é uma tendência, né? Mas hoje em dia tem um esfriamento nessa questão, né? Tem muita
tá surgindo também muita gente, muito ateus e até pseudo-ateus, né? Porque, tipo, pseudo-ateu que eu digo é porque são caras que não estudaram ou que não passaram experiências, mas aí o cara diz assim, sou ateu. Na verdade, ele não é, porque quando ele passar por um momento Primeira ruim, coisa que ele vai falar. ele vai ver. Mas também É. existe os caras ateus, né? Então eu acho interessante conversar sobre isso, porque eu sou de criação cristã, assim, né? Acredito em Deus e tal. E eu acho que isso influencia muito na sua visão de mundo, né? Sim. Às vezes pode te fechar muito também, né? Também. Eu acho que assim, eu acho que a coerência, ela é importante, O assim, equilíbrio, né? o equilíbrio, você também contestar algumas coisas, né? Ou seja, a origem do homem, a origem do ser humano. Na Bíblia, a gente não tem as passagens dos dinossauros, né? E os dinossauros, eles existiram, eles estiveram aqui. Eu acredito em evolução humana, eu acredito em evolução de espécie e tudo mais. Então são lugares onde fica um pouco... choca um pouco. Eu gosto e sigo a Bíblia, eu acho conceitos da Bíblia muito importantes para a sociedade. Ao mesmo tempo, eu entendo também a construção e história do mundo comprovada por Exato. fósseis e por tudo mais. Exato. E aí, quando você confronta essas duas coisas, tem algum lugar aqui ou ali que você fala, tá, aqui não deve ter sido tão assim, pode ter sido um pouquinho mais aqui. Mas eu acho que acima de... Mas isso não... A partir daí, você dizer que não acredita na religião ou que você não tem a fé, cada indivíduo tem o direito à sua escolha, né? Mas eu realmente enxergo a questão ateia como até uma certa moda ultimamente, assim. Não sei se nunca tiveram tantos, mas eu tenho visto vários. E pra mim, assim... Falando assim, muito abertamente, quase que sem nunca... necessidade, assim. Oi, bom dia, eu sou ateu. O que eu nunca vou... exato. Sabe? Uma militância, Ninguém né? nem perguntou. Isso, uma militância, Entendeu? né? Uma coisa, assim, que eu nunca... Acho que pra minha conta não bate é você confiar na sua própria intelectualidade. Cara, entre confiar na minha intelectualidade e eu um ser limitado de uma experiência pequena durante uma história de um universo gigante, eu optaria por não, mano. Deve existir alguma coisa. Não é possível que a verdade tá dentro da minha cabeça. Eu não consigo ter essa prepotência, tá ligado? Exatamente. Mas eu acho que além de religião, tem muitas outras questões também energéticas, né? E de experiências, mano. E que vão compondo tudo isso, assim. Enfim. Porque assim, Deus também é revelado através das pessoas. Pra mim é natureza, né, cara? Deus. Natureza. A natureza é uma manifestação divina, uma manifestação de Deus, assim. Então, pra alguns é a luz, pra alguns é tipo uma grande. Isso. Então, né? Tem uma música de um cara que eu vi esses dias, tem um cantor que chama Estevan Queiroga, e aí ele fez uma música com um cara que um dos versos do refrão fala assim, você não vai crer, mas eu vi Deus nos olhos da minha mãe.